encerrando o nosso Momento Saúde. É com grande alegria que eu convido para bater um papo com a gente, com a Jéssica, sobre Momento Saúde, nossa amiga queridíssima, a psicóloga Elaine de Moraes. Aplausos para Elaine, gente! Olha que recepção maravilhosa. Bom dia, Elaine. Bom dia, Nina. É sempre um prazer estar prazer aqui, é todo meu, amiga. Muito bom estar aqui nesse bate-papo tão importante. Você sabe que a sua visita aqui está sendo aguardada há muito tempo. A nossa expectativa, ó, tá lá em cima, viu? Ai, meu Deus. Deus me ajude a cumprir a missão. Mas você é maravilhosa, faz um trabalho Obrigada. incrível aqui na cidade, né? Trabalha muitos anos com a comunidade, né, Elaine? Sim, sim. Então, sou psicóloga clínica, né, Nina? Uhum. Trabalho na prefeitura, atendo nas UBSs, nos PAMOS aqui de Taubaté, o que dá uma experiência assim, incrível pra gente, né? A gente cresce muito. Lá você atende crianças e adultos? Então, o PAMO é livre demanda, né? Entendi. Eu trabalho com com os idosos também, né? No centro comunitário aqui de Taubaté, atendo criança, adolescente, adulto. Entendi. Não temos opção, o que vem a gente atende. Você atende o ser humano, né? Exatamente. Você lida com vidas, eu acho fantástico a sua profissão. É uma vocação, né, Elaine? Ah, sem dúvida, Nina. É uma vocação. A gente tem que ter muito amor mesmo por vidas, né? A gente tem que ter gostar de uma gente, empatia, né? Gostar mesmo da vida como sim, ela é, dos relacionamentos. Não tem dúvida que não é qualquer um. A pessoa tem que ter sim um dom. E você é tão novinha, você tá há quanto tempo na sua profissão? Adorei, novinha! Não sou tão novinha, não. Eu tô com 41 anos. Uma menina! Ó, mesma idade, ó, agora, amiga! Mês que vem, julho, eu jovem, faço 42. Olha, que gostoso. E eu tô formada há 17 anos. Que gostoso. Sempre quis ser psicóloga, Elaine? A minha história com a psicologia, ela é meio... Assim, eu, na verdade, fui enfermeira antes, né? Eu fiz auxiliar de enfermagem e fui trabalhar na casa de uma psicóloga. Entendi. Mas já cuidava, já sabia que queria trabalhar com pessoas? Eu já sempre tive o dom, assim. E aí a minha mãe, o sonho, né, enfermeira padrão e tal, e aí essa psicóloga tinha um escritóriozinho na casa, né, e vários livros. E o pai dela, eu era curiosa, mais, eu cuidava dele, mais medicação, mais acompanhante. Aí eu comecei a devorar os livros, sempre gostei muito de ler, de estudar. Que demais. E aí no vestibular eu troquei as bolas ali. Eu coloquei primeira opção psicologia, me apaixonei. Você sentiu na hora no coração? Pra vocês terem noção, eu pedi branquinho, eu dei a ficha da inscrição e tomei de volta. Moço, peraí que eu errei. Tá parecendo eu fazendo prova na quinta série. Exatamente, e inverti a opção, sério? Sabe? Movida por uma emoção. Exato. Na verdade, eu acho que tinha já propósito. Eu creio muito que foi Deus que... Na hora mexeu ali... os pauzinhos ali, falando, essa caminhada calma, que eu tenho menina, pra você. É mesmo. Foi uma decepção, entre aspas, para a família, né? Fui muito julgada, imagina. Porque eles tinham uma expectativa, né? Faculdade de gente rica, estudar o dia todo, não pode trabalhar, enfim, né? Mas Deus tinha um propósito lindo e eu sou muito feliz e realizada, graças a Deus. E você construindo uma carreira linda, né? Eu acho que histórias assim é inspirador, né, Jéssica? Para as pessoas que estão ouvindo. E mostra até para outras pessoas que também elas podem mudar. Podem mudar. Né? Isso que é o importante, você se encontrou, né, nessa Exatamente. Profissão. E também os sacrifícios, né? Diferente de muitos, eu me formei, passei fome na faculdade, já deixei de almoçar para poder tirar xerox, não foi fácil a minha formação. E eu não desisti. Então eu acho que também, né? Quero aí que os ouvintes que estão aí com sonhos, né? Querendo, se tiver propósito, se tiver objetivo, se for da vontade de Deus, não desista. Não desista, é mesmo. Elaine, hoje a gente vai estar aqui falando sobre a saúde mental dos nossos filhos. Até ontem, quando eu fiz um stories para falar de você, eu chamei o Davi para conversar, porque é um assunto que eu me interesso muito, não só em relação a crianças, mas eu acho que de modo geral isso é importante para todo mundo, a gente cuidar dos sentimentos que a gente anda trazendo, carregando. Começar a cuidar já desde pequeno, né? Mas e mudar também, Jéssica, validar o sentimento das crianças, porque a gente não valida muito, né? Exatamente. Às vezes eles se queixam de algum problema e a gente fala, é drama, vai passar, né? E às vezes realmente é um problema e às vezes a gente fica
banalizando aquele sentimento. Finge que não está entendendo, né? E a vida vai passando e eles dando os sinaizinhos que eles estão precisando de ajuda, né? Exatamente. Até mesmo em questões assim, que a criança está sendo abusada, às vezes na escola mesmo, né? Ela vai dando sinais, assim, ou tá passando por bullying, ela vai dando sinais pra gente em casa e às vezes a gente deixa passar batido, porque a gente não entende. Ou até mesmo aqueles pequenininhos que ainda não estão falando, falar, não tá querendo ir na escola, tá fazendo birra. Ou às vezes tá sofrendo um bullying, ou às vezes tá passando por alguma situação ali que não tá sendo mais confortável. Às vezes a criança bebezinha, assim, de colo, ainda de meses, já comendo unha, já demonstrando um pouquinho de ansiedadezinho ali. Sim. E o que a gente tá fazendo de errado? Eu acho que é a pergunta que toda mãe, todo pai, eu acho que se faz, né? Exatamente. Como eu posso ajudar? O que eu tô fazendo de errado? Então, Nina, essa questão, né, da saúde emocional das nossas crianças é um tema tão complexo e tão importante, né? E é uma palavra que você usou aí, eu acho assim, fundamental a gente sempre ter em mente, né? A validação, né? A importância de olhar para os nossos filhos, né? As pessoas, elas têm muito essa coisa de achar que a criança não entende ou que a criança, né, ela não sente como tanto quanto, né? Porque ela nem sabe exatamente. Muitas das vezes não sabe mesmo, e é esse o nosso papel, né? Nosso papel é sempre estar observando mesmo os nossos filhos e ensinando, direcionando, esse é o papel dos pais, né? Direcionando ali os sentimentos, deixando claro para eles o que eles estão sentindo, por que eles estão sentindo, e de verdade a gente não consegue fazer isso se a gente não observá-los e se a gente não conviver de verdade com os nossos filhos. O que a gente vê hoje, e é muito triste, né, são pais que estão ali, né, no seu mundo, né, geralmente ali na tela, no celular. Ou na correria mesmo do trabalho, demais, né? Exatamente, trabalhando demais, fazendo suas atividades e se conformando em ter aquele filho ali também no modo automático, né? Leva para a escola, deixa no celular e tal, e não para em momento nenhum para realmente ter um diálogo com aquele filho. Gente, isso tem que acontecer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E não se trata de tempo, né, de extensão de período, mas de qualidade de tempo. Nem que seja, eu vi o seu stories lá, ontem você falando que conversa com o Davi, né, indo para a escola, levando na volta e tal. Eu faço muito isso com o meu filho tempo também. todo, no carro. Exatamente, a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades. Tá tomando um café, né, horário de comida, quantos pais estão ali com os filhos, cada um no seu smartphone, né, e não para falar, e aí, você tá bem? Cômodo, né, aquela situação. Né, tá acontecendo alguma coisa, você tá feliz, né? Você tá preocupado com algo, como é que foi seu dia? Então, assim, e escutar de verdade aquele filho. E além de observar, né, como a Jéssica falou, as mudanças de comportamento. Criança, a gente é muito visível, eles são muito transparentes em relação a comportamentos, né? Se eles estão mais fechados, né? Se eles estão tendo pesadelos à noite, se mudou a alimentação, está comendo demais, não está querendo comer. A gente precisa prestar atenção em detalhes. Entendi. Uma coisa que eu queria saber, quando eu comecei a pensar na saúde mental, é sobre a minha saúde mental, se afeta ou não a saúde mental dos nossos filhos, assim, do Davi, no caso. Seu temperamento, a forma que você age, né? Porque, isso é muito importante. Porque às vezes é difícil até pra gente se manter saudável e equilibrada, porque às vezes eu me sinto um pouco sobrecarregada e eu tento não demonstrar isso pra ele. Ao mesmo tempo que eu penso, é legal eu não demonstrar pra não levar problema pra dentro de casa, depois eu penso assim, não, mas ele também tem que entender que a mãe dele tem os momentos difíceis, de estresse, até que ponto você vai poder mostrar isso, né? É tão difícil, Elaine do céu. Encontrar a justa medida, né? Então, mas assim, uma coisa que a gente precisa ter muito claro, Nina, é o seguinte, sabe aquele velho ditado, quem fala a verdade não merece castigo? Eu acho muito importante a gente estabelecer um relacionamento de muita verdade e sinceridade com os nossos filhos. Diferente do que a gente pensa, a criança não entende. Não, a criança entende. Ela entende muito. E às vezes o fato de eu vou poupar e não vou falar, né, não significa que ela não vá sentir ou que ela não vá perceber.
É verdade. Então a gente tem um relacionamento mesmo de conversar. É o que a gente acabou de falar, esse tempinho que você tira para falar e ouvir e até mesmo falar para o seu filho. É claro que a gente tem que ajustar, né, dependendo da idade, a nossa linguagem. Não tem que exagerar em nada. Existe uma justa medida daquilo que a gente também não tem necessidade de falar, porque realmente não vai resolver. Mas está assim comunicando, né, o cansaço ou o trabalho em excesso, inclusive preparando esse filho, né? Eu converso muito com o Davi em casa. Filho, agora mesmo ele está em período de prova, trabalho, coisas, né? E aí, ai mãe, tem isso, aquilo para falar, eu tenho que fazer, né? Ele me admira muito, ele fala muito, nossa mãe, você trabalha tanto, né? Eu vejo que ele tem uma admiração. E eu falo, filho, mas eu estudei muito, né? E continuo estudando, então você também precisa. Então a gente precisa entender que somos espelho, né, Nina? Então aquilo que eles veem a gente fazendo, eles veem a gente passando, vai refletir. Vai. Então não adianta fugir. É muito legal esse diálogo, né? Essa compreensão de mostrar para eles o lugar que a gente está e filtrar, né? Aquilo que inclusive a gente de repente não acha legal em nós ou no nosso cotidiano ou na nossa vida, dá esse exemplo, né? Às vezes eu falo para ela, estuda mais, sem precisar de tanto. Verdade. Eu quero você no nível mais alto. Eu falo isso direto para ele. Você não precisar ralar tanto para poder conquistar suas coisas. Então, assim, a verdade é sempre muito importante no relacionamento. Sabe que é uma coisa que eu me cobro muito? Por eu ser uma mãe um pouco mais ausente por conta, né, de estar trabalhando, eu tenho a dificuldade de falar um não. De não poder, de não pode. Ou às vezes eu falo não, mas aí faz aquela birra, eu falo, não, vai, deixa. Não tô aqui em casa, eu vou ficar maltratando, vou ficar falando não, no sentido assim, né? De não vou deixar ela fazer o que ela quer. E isso eu tô vendo que já está começando a refletir na vida dela, no sentido de assim, ela já não consegue mais... o não pode, já é mais doloroso para ela. E isso tá sendo difícil para eu estar administrando, porque eu já não consigo mais tirar. É difícil para mim e para ela também, entendeu? Como que eu posso estar melhorando isso dentro da minha casa sem que não seja um martírio, uma briga, uma confusão, entendeu? Porque eu não falo nem brigas assim de discussão, mas brigas pessoais, internas nossa, né? Porque a gente se cobra muito disso. Mal-estar, né? Jéssica, isso que você falou é realmente algo que eu me deparo todos os dias, né? As mães, os pais de forma geral, eles tendem a isso, né? A querer suprir a falta que eles entendem que fazem na vida dos filhos, geralmente com presentes ou com essa aceitação, né? Não fala não e tudo permite. O que pai e mãe precisam entender é o seguinte, essa culpa só vai gerar mais problema, né? Quando você libera tudo, quando você não sabe pôr limites, né, nos seus filhos, você não está ajudando ele em nada, pelo contrário, ele está se sentindo ainda mais abandonado. Né? O não é uma figura de amor, né? Principalmente esclarecer o porquê. Não porque eu te amo, porque isso não é bom para você, não porque você precisa fazer isso ou aquilo diferente. Então, assim, eles se sentem amados com o não. E a gente tem a sensação, né, de que é o contrário. De que falar sim é prova de amor, é mostrar para o filho que ama. E eles não se sentem, pelo contrário. A criança tende a se sentir abandonado, além de não ter, né, os pais ali no tempo que gostaria ou que deveria, ainda tudo pode, tudo permite, eles têm essa sensação de abandono. Então a gente precisa se liberar dessa culpa e agir em amor, né, e pensar o que eu posso fazer em amor para o meu filho. Esse sim e esse não é para o bem-estar dele, então eu vou conceber. Mas se não for, a gente tem que ser firme e inclusive fazer com que eles se sintam amados na hora de falar esse não. Nem que você fale não e saia correndo. Saia de perto dela, porque eles são muito sedutores, né? Exatamente. Eu já falei muito sim, querendo falar não, justamente por isso. Quando até falei com a Jéssica, nossa, o meu não mais difícil pro Davi é em relação à comida. Isso que eu ia falar. Colocar o limite, eu sei que vai fazer mal para a saúde dele, daí eu fico pensando, tadinho, ele é uma criança, e se ele ficar aguado, né? Igual os antigos, e se ele ficar com bicho? Então, mas isso a gente precisa pensar o seguinte, os pais, infelizmente, isso já aconteceu.
Antigamente, bem antigamente, os pais não se preocupavam em ser amados pelos filhos. Eles, na verdade, nem pensavam isso, se o filho ama ou não, né? Eles queriam ser respeitados pelos filhos. Sim. E hoje a gente tem essa inversão. A gente vê muito pai e mãe tendo a necessidade que o filho ame, né? Fala que você ama a mamãe, né? Eu te amo. Fala, eu te amo pra mamãe. Não, e a gente quer ser amado e mais amado que o pai, amiga. Você não tem noção. Né? Verdade. Exatamente. Então, essa necessidade que os pais têm de ser amados fazem com que eles percam o governo, né? E sem respeito não tem amor. Né? Se o filho não consegue identificar autoridade em nós, governo em nós precisamos ser esse que direciona, que governa, que estabelece limites, que diz não, que aponta caminhos. Se a gente não é respeitado pelos nossos filhos, a gente não vai ser amado por eles. E essa questão de limites, de dizer não na hora que precisa dizer, né, de liberar o que precisa ser liberado, essa questão de ajuste vai fazer com que o amor seja construído no relacionamento. Então o amor ele vem depois, não antes. A gente não conquista o amor dos nossos filhos liberando tudo para eles. Pelo contrário. Nem dos filhos, nem de ninguém, na verdade. Ninguém, né? Exatamente, de ninguém. E assim, ajustar isso também, sabe, Nina? Eu pego casos, principalmente adolescentes, né? Inclusive, eu tô com 2 nesse momento no PAMO, de mães também que perdem a noção, né? Eu tenho um caso de um menino com 15 anos. Esse menino está tendo sérios problemas emocionais, sérios problemas. A mãe não deixa ele ir na padaria sozinho. A mãe vai buscar esse menino na escola, sabe? E ela teme acontecer algo para ele. Eu não posso, como é que eu vou deixar? E se ele não volta para casa? Ela tem questões que ela precisa resolver, né, de insegurança. E ela tá gerando um adolescente totalmente inseguro e dependente. Exatamente, né? Mas ele tá chegando a níveis assim de transtornos mesmo, né? Ele tá desenvolvendo questões muito sérias. Então a gente também tem que tomar cuidado. Por outro lado, uma criança menor, não, imagina, tem que ir, né? Tem que soltar, tem que deixar, a gente tem que entender que existem limites. Tem uma coisa que eu venho observado durante esse tempo, assim, eu tenho minha filha é especial, ela tem autismo. E eu tenho observado que com o tempo, os últimos anos, está aumentando muito as crianças nos consultórios de terapia, de psicóloga, com transtornos, crianças que vão desenvolvendo isso depois de maiores, sabe? Como que tá isso? Porque assim, antigamente a gente não via antes. Aí tem aquela pessoa que fala assim, não, mas antigamente a gente não estudava sobre isso, a gente era leigo. Eu falei assim, não, mas hoje em dia eu percebo que realmente tem aumentado muito casos, né? Os casos, até mesmo assim, das crianças, os comportamentos, tá muito diferente, assim, sabe? E como que tá sendo isso dentro, assim, no meio médico, sabe? Clínico. Então, na verdade, a nossa sociedade, de forma geral, mudou demais, né, Jéssica? Eu creio que isso que você está falando, esse aumento do número de crianças mais adoecidas, é porque nós adultos também estamos mais adoecidos, né? Sim. Entra naquilo que a Nina falou. A gente precisa entender que a gente é espelho. Então, se a gente não está refletindo saúde emocional, né? Pais ansiosos, pais preocupados, pais agressivos, pais muito permissivos, né? Pais que prendem muito. Tudo isso vai fazer com que reflita na saúde emocional dos nossos filhos. Não tem como ser diferente. Então, a gente precisa olhar para a gente, para o nosso governo, em primeiro lugar. Eu, na verdade, não sou especialista em crianças, né? Não trabalho especificamente, tem psicólogos com essa formação. Eu sou especialista em família, né? A minha formação é sistêmica familiar. E o que eu percebo? As famílias estão adoecidas e aí as crianças automaticamente adoecem, porque elas precisam desse ambiente saudável, elas precisam de governo, de exemplos, elas precisam de alguém que direcione, né? Antigamente, é igual à internet, você vai atravessar uma rua, né, com uma criança, o que você faz? Uma avenida, você segura a mão dessa criança, ela se sente seguro para atravessar aquela avenida, né? E hoje
em dia a internet é uma avenida sem lei, que a criança tá ali solta, podendo ser atropelada ali por questões seríssimas. E a gente às vezes não se dá conta. Sim. Ah, meu filho tá ali no quarto, tá sentadinho ali com o celular na mão, tá tudo bem, tá seguro. Muitas vezes não está. É verdade. E ele precisa que a gente esteja ali segurando a mão e falando, peraí, deixa eu ver, né? O que você está vendo? Qual é o conteúdo que você está acessando? Como a gente teve na novela, né? Esses atrás. Exatamente. Tá perigoso. Menino viciado em videogames, e como a gente está tendo também muitas preocupações nas escolas, né? Com esses ataques. E assim, a gente está vendo muitos pais agora não querendo levar mais os filhos para a escola, porque tá com medo. E assim, como que a gente faz isso? Porque as crianças precisam aprender. E as crianças vão deixar de ir para a escola agora? É difícil, né? Essa questão do medo é algo que a gente precisa realmente trabalhar com sensatez, né? Com maturidade. O medo não vai trazer impedimento para nada. A gente não pode permitir que medo paralise a nossa vida. Exatamente, as nossas vidas. Até porque, infelizmente, né, coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, dentro da nossa casa. Então, é claro que a gente precisa, né, estar participativa ali na escola, sabendo, né, ali conversando com direção, com professores, buscando o máximo possível participar da comunidade escolar, orientando os nossos filhos no sentido, né, com leveza, né, para que eles também não fiquem assustados, mas sempre orientando eles a nível de, olha, cuidado, pessoas estranhas, né, dando aquelas orientações básicas e confiar, porque o medo, ele vai impedir a gente de viver e não é o caminho. Né? Eu sempre ensinei o Davi a ter coragem. E aí, às vezes, até num parquinho, por exemplo, assim, que ele falava, eu tô com medo, vamos então que eu vou junto com você. Porque você alimentar e empoderar essa criança a ter a coragem. É tão importante para falar, para a vida, né? É tão importante. Ô, gente, vamos pro comercial e aí daqui a pouco a gente volta pro nosso último bloco. E a gente vai liberar aqui, eu sei que já tem mães mandando mensagens para perguntar, né, sobre saúde mental das crianças. Gostando bastante do programa hoje. Depois do intervalo. E hoje a gente está recebendo uma amiga queridíssima, Elaine de Moraes, a nossa psicóloga, falando sobre saúde mental dos nossos filhos, né, Jéssica? Isso mesmo, eu já estava tirando já a gente já aproveita, já faz a terapia. A terapia de hoje está ok, né? Tá. Elaine, muitas mensagens aqui e aí rapidamente a gente vai ter que responder algumas. Né, por conta do nosso horário, a gente acaba que não conseguindo atender todo mundo, né, Jéssica? É verdade. Dá até uma ansiedadezinha na Nina, porque são muitas mensagens. A Lu participando com a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Nina. Como você sabe um pouco da minha história, né? Como eu sou uma ex-alcoólatra, quando eu me livrei disso, eu vi o quanto de mal eu fiz com meu filho, quanto eu fiz falta como mãe para ele, e eu quis retribuí-lo de uma forma diferente e errada. Errei muito. Então, dei tudo o que ele pedia, tudo estava na mão, tudo eu fazia para ele. Hoje ele tem 15 anos praticamente e ainda muita coisa eu faço para ele, por ele. Ele pede uma coisa, eu me viro e arrumo. E a partir dessa semana eu comecei a mudar com ele. Não, você tem que fazer, é você que tem que ir e tem que esperar, não é na sua hora. Eu gostaria de saber com a doutora se ainda dá tempo de eu mudar essa história na vida dele, de que nada é fácil, que ele tem que fazer por ele, se ainda dá tempo de eu consertar o meu erro. Elaine. Então, mãe, é claro, né, é inegável que esse passado, de alguma forma, trouxe, sim, né, consequências para a vida desse adolescente, dessa criança. Mas passou. A gente não pode continuar vivendo o nosso presente, porque vai estabelecer um futuro muito negativo em função do que já passou. Então, mãe, eu sugiro que você seja muito firme, né, e comece a estabelecer um novo relacionamento. Construa algo de positivo com o seu filho hoje, né? Mostre para ele que hoje você é uma pessoa restabelecida, que você está disposta a ser mãe e como mãe seja firme, seja autoridade, seja governo. Eu sempre oriento os pais a seguinte coisa, Nina, os filhos precisam basicamente de duas coisas, governo e amor. Né? Então, a gente precisa entender que eles necessitam que a gente tenha autoridade
e que tem essa autoridade em amor, né? Entendi. Em compreensão, em empatia, em validar os sentimentos deles, mas também estabelecer limites com clareza. Então, mãe, não fique culpada, né? Passado. Segue em frente. Elaine, teve uma outra mãe que mandou uma mensagem pra gente falando que ela tá com sérios problemas em relação a um filho de 12 anos, que ele tem o TOD, eu não sei se é assim que pronuncia, o TDAH, depressão, e ele fica bem agressivo, que às vezes chega até a ser agressivo com ela mesma. Nesse caso, no caso, se ela não tiver convênio, aí como é que ela encontra você? Porque aí precisa de uma ajuda bem específica e urgente, na verdade, né? Mãe, o seu caso é bem sério, né? Não é um caso simples. O TOD por si já é um caso muito sério. A gente sabe que as mães, né, que têm filhos assim sofrem demais, mas você precisa de ajuda profissional específica. Provavelmente psiquiatra precisa estar entrando, essa criança, esse adolescente precisa entrar com medicação e com terapia a longo prazo, né? Eu não vou indicar no caso posto, a gente até falou, né, do PAM, eu trabalho em UBS e tal, porque lá é um trabalho temporário, né? A gente não consegue segurar um paciente e ele precisa de tratamento a longo prazo. Mas eu sugiro que ela vá no CAPS, né, infantil, lá eles têm psiquiatra, tem ali o acompanhamento psicológico mais a longo prazo e vão poder auxiliar ela, indicar. Vão direcionar, né? Exatamente. Mas não desanima, né? Cuide do seu filho, continue sendo firme com ele e busque tratamento. Tem gente perguntando se você atende convênio também, Elaine. Então, na verdade, eu trabalho pela Unipsico, aqui de Taubaté, inclusive super indico a clínica. Então vamos passar o seu contato? Isso. Trabalho com convênios vários, mas infelizmente estou totalmente sem vaga para convênio nesse momento. Tá. Né, eu tenho uma cota que eu atinjo de convênio e já está toda preenchida. Tem previsão? Por enquanto entrar em contato, né? Mas entra em contato, assim, se você não puder atender outras profissionais. Exatamente. Isso, Nina, tem um problema aqui em casa, meu menino faz 2 anos amanhã, tá na creche desde o início do ano, mas ele desde que entrou na creche não tá comendo comida. Até em casa ele não tá aceitando, estamos tentando de tudo para ele comer, mas só aceita mamadeira. Essa transição casa e creche, mamadeira algumas mães... e bolacha. Lembrou agora da Antonella, né? É a minha preocupação também. É a alimentação preferida da Antonella. É ser firme, né, Elaine? Então, primeiro que essa criança está muito pequena, né? 2 anos. Ela não tem que mandar, né? Fazer a vontade da criança o tempo todo. Eu sugiro que ela também busque ajuda, né, de uma nutricionista que tem um pouco mais de habilidade para poder indicar o que fazer em relação à alimentação. E mesmo assim, não ceda tanto. Porque a gente, como pai e mãe, tem essa predisposição de achar que, nossa, se não der, se não comer, e aí? Se não comer, vai ter fome e vai comer aquilo que é oferecido. Aí entra na questão do governo, né, da autoridade. É mesmo. Mais um recadinho, vamos ouvir. De Taubaté, tudo bem? Acompanho você de manhã, mas nem sempre participo do programa. Só queria dar uma opinião. Eu observo hoje, eu tenho 2 filhas, uma de 14 e uma de 7. E eu observo muito que tem muitos pais que são adultos que estão despreparados para educar uma outra criança. Acham que dando o celular na mão vai educar, acham que fazendo tudo, como essa mãe acabou de falar aí, vai resolver o problema e se tornam adultos despreparados, achando que o mundo gira em torno do próprio umbigo e que as pessoas devem fazer as coisas tudo para eles. As minhas filhas até em algumas situações, quando veem as crianças fazendo algumas coisas, principalmente no supermercado, elas falam, mamãe, se é você já teria resolvido o problema, né? Eu falei assim, com certeza, porque comigo vocês não fazem. Então eu vejo muito isso hoje em dia, viu, Nina? As pessoas não querem ter filho para educar, querem ter filho para a escola educar, para os outros educarem. Não querem ter essa responsabilidade. E aí é difícil mesmo, né? É o desgoverno nesse caso, né, Elaine? Com certeza. A falta de preparo, né, dos pais estão estritamente relacionados a problemas, né? No PAMO, eu geralmente acabo fazendo orientação de pais. É quase que 90% dos casos que chega,
Aí você vai ouvir a história, o que está acontecendo com a criança? Ah, a criança está fazendo xixi na cama, a criança está ansiosa, está comendo demais, enfim. Aí você vai conversar com esse pai, com essa mãe, você percebe que a estrutura familiar está toda errada, né? Que os pais não estão sabendo realmente direcionar aquela criança. Aí você orienta os pais alinham, a criança melhora. Fica maravilhosa. Então, eu não tenho dúvida, essa ouvinte está certíssima. Amiga, mas existe pai preparado? Porque a sensação que eu tenho é que a gente está sempre aprendendo algo novo. E quando eu penso na geração passada também, eu não concordo com a ideia de que eles foram maravilhosos, as crianças obedeciam e por isso eles eram maravilhosos. Mas tem porque eu vejo que não querem, às vezes, fazer a mesma coisa que os pais fizeram com eles. E aí acabam pecando. Fala assim, eu não vou ser tão dura com meu filho porque minha mãe e meu pai foram muito rígidos comigo. Então agora eu quero dar eu vou dar o que eu não tive. Diferente para eles. E é onde acontece. Lá em casa eu vivo isso. O meu marido com a minha filha, ele é muito mais maleável do que eu. Porque ele teve uma infância mais difícil. Então ele fala que ele queria passar uma coisa diferente para nossa filha. E é onde ele sempre peca em algumas coisas. Entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, eu tenho uma família maravilhosa. Minha mãe, guerreira, educou 9 crianças. Só que ela, por ser sobrecarregada, meu pai foi embora, ela ficou com os pequenininhos. Então ela trabalhava fora o dia inteiro e ela não tinha o tempo, e eu acho que quando ela chegava em casa, nem a disposição para olhar para a gente com esse olhar humano de dizer, tá tudo bem, né? Como é que foi seu dia hoje? Ou ir na escola e para saber como é que estava lá, porque ela era sobrecarregada. E eu perdoo, entendo, mas tem coisas que eu percebia que tinha déficit, que dava para ter feito, e é uma coisa que eu não quero repetir. E a geração daquela época mesmo era muita autoridade, mas pouco amor. Hoje a gente tem tudo para ser uma geração saudável, maravilhosa, uma geração de ouro, porque a gente tem a consciência de que o amor é importante, que a autoridade é importante. A gente tem acesso a informações que os nossos pais não tiveram, né? Essa conversa, esse olhar para a nossa saúde mental, eles não tinham muito esse entendimento, né? Então hoje, não era para a gente estar super bem? Vantagem. Então, Nina, a respeito de preparo, né, é aquela grande sacada. Se eu não cuido bem de mim, né, se eu não tenho equilíbrio, se eu não consigo, né, se eu sou ansiosa, se eu não consigo pôr limites em mim, como é que eu vou ter um filho, né? Ou que tipo de mãe eu vou ser para o meu filho? Exato. Né? Se eu tive uma história realmente muito difícil, né, muitos traumas infantis, e eu não trabalhei isso, eu não fui para terapia, eu não fui tentar me melhorar, como é que eu não vou passar e reproduzir isso na vida do meu filho? Então, existe sim pais muito despreparados por isso, porque eles não fazem nem por eles, é difícil, né? Porque a função de pai e mãe é espelho. Eu tenho que refletir algo no meu filho, e eu não vou refletir nada de bom se eu não tiver dentro de mim isso. Então, eu creio que a gente precisa entender que a gente tem que estar bem, né? A gente tem que buscar o nosso melhor para poder transbordar isso neles. E essa coisa do que já foi, a gente escuta muito isso, né? Mas eu não tive isso, por que meu filho vai ter? Ou o contrário, eu não tive isso, então eu preciso dar para o meu filho para que ele tenha aquilo que eu não tive. Gente, a gente precisa parar de comparar. Vamos filtrar. O que foi bom na minha educação? Eu filtro. O que foi bom, o que foi positivo, o que me construiu para o bem? Então, eu vou reproduzir isso na vida dos meus filhos. Se não, joga fora, né? Passado é passado, até porque a nossa história é outra. No início do programa, a gente estava falando, né, Nina? Nos anos 80, eu brincava na rua, eu subia em árvore, eu corria, ficava o dia todo na rua. Meu filho não tem esse privilégio. Pena. Então, as coisas mudaram, mas elas não precisam ser para pior. Nem Com devem, certeza, né? nem deve. Gente, muitas mensagens aqui. A gente vai liberar a Elaine agora, porque a gente sabe que a vida dela é bem corrida agora de manhã. Mas você está no Instagram, né, Elaine? Você tem uma página que é maravilhosa, direcionada para psicologia. Tenho sim. Eu tenho a página do Instagram, tenho o meu Você costuma responder mensagens, amiga? Dá um retorno. Sim,
Porque assim, eu confesso que eu tô em dívida, eu nunca respondo, eu não consigo. Sim, na medida do possível, mas eu tô sempre entrando em contato, sim, com as pessoas que tiraram alguma buscam. Dúvida, para os pais que mandaram mensagens e a gente não conseguir. Eu tenho só um pai aqui que ele mandou uma carinha de choro, deixa eu ver se é uma mensagem para nós, né? E aí vendo o pai chorando dá aperto no coração. A minha situação é bem isso aí que a Jéssica falou. Eu vivi uma vida totalmente regrada, de prisão, proibido de sair fazer certas coisas e tal. Então eu não queria nada disso com meu filho, só que eu consegui, com os meus próprios filhos, fazer com que eles tenham a liberdade daquilo que eu não tive, porém com dignidade, com respeito, com obediência. E isso foi muito bom. E agora estou tendo dificuldade com os afilhados, né? Com os filhos da minha esposa, com quem eu convivo hoje, porque eles não aceitam. Não sou o pai, né? Então eles são muito restritos e a mãe não consegue. Então, nossa, eu estou sofrendo demais com essa situação. Porque eu não quero proibir eles de nada, eu só quero que eles entendam que eles podem fazer tudo o que eles querem, mas dentro do limite, dentro das regras, dentro da disciplina, dentro da obediência, do respeito. Eles podem fazer tudo, o mundo é deles. Só que eles precisam entender que certas coisas tem que ter uma mãe do gato. Mas infelizmente não estão conseguindo. É difícil educar um filho, né, gente? Quando eu tive o Davi, eu fiquei tão assustada que eu pensei, nossa, eu não sei se eu quero ter outro, porque é um desafio. Ou às vezes a gente se fala assim, não vou dar conta. É muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Com certeza. A gente tem que entender que é muita responsabilidade, mas é um privilégio. É uma delícia. É um prazer, né? Eu acho que a palavra privilégio define, né? É um privilégio a gente ter uma vida que a gente pode moldar, né? Então a gente precisa entender essa responsabilidade e colocar o nosso melhor. Então se a gente amar os nossos filhos, né? Respeitá-los e pôr limites, impor para eles que a gente é a figura de autoridade na vida deles e que tudo que a gente está fazendo é para o bem, mesmo que a gente não consiga muita coisa, né? Eu não queria deixar aqui nenhuma pressão para as mães que estão me ouvindo de falar, poxa vida, mas eu sou ansiosa, eu sou depressiva, ou eu não dou conta e aí como é que vai ser o meu filho? Mãe, ame, né? Eu creio muito que Deus, ele dá o dom da maternidade também para aquelas que desejam, né? Que realmente entendem o privilégio desse papel. E aí coloca, né, em oração os seus filhos, faça o seu melhor. Eu tenho certeza que no fim também dá certo. Sempre né? dá. Porque a gente precisa também entender os nossos limites e busquem ajuda, né? Taubaté é uma cidade muito privilegiada e eu falo isso com propriedade. Eu sou psicóloga da rede pública e não é toda cidade, não é todo lugar que você tem atendimento psicológico nos postos, né? É verdade. De forma gratuita. Então, assim, procure ajuda, não precisa ficar sozinha nessa e dá tudo certo no fim. É isso. Elaine, obrigada pela sua presença. Gostoso, né? Que gostoso. Eu poderia ficar aqui horas e horas. Acrescenta muito. Muito. Sim, no nosso dia a dia, né? E é uma lanterninha aí iluminando o caminho para nós pais e mães, né? Dando essa orientação que é tão necessária, né, Elaine? E é tão gostoso mesmo, né? Falar sobre saúde emocional, tão importante. E tem tanta coisa ainda tanta que poderia coisa, ser né? falada e colocada. É mesmo. Né? Você gostaria de fazer alguma observação? Não, eu acho que, assim, em princípio, entender isso, né? Que a família é a base, né? Tá. Eu gostaria muito de deixar essa nota final aí. Não deixe que a sociedade, que nada, né? Que as influências externas eduquem os nossos filhos. A gente tem que entender que isso acontece dentro da nossa casa, é nossa responsabilidade. E a gente precisa cumprir com essa função da melhor forma, né? Entender, trazer, eu gosto sempre de falar isso para todos os pacientes, que nós somos corpo, mente e espírito. E a gente precisa olhar para os nossos filhos e para a nossa vida dessa forma. Né? Muitos pais estão só preocupados ali com questões materiais, né? do que está faltando. Outros estão ali só preocupados com questões mesmo estéticas, né? Nossa, será que o meu filho está comendo direitinho, está engordando, tá? E esquece o restante. A gente precisa olhar o ser humano de forma integral.
E entender, né, observar e entender a nossa responsabilidade nisso. É isso. Obrigada mais uma vez. E a gente termina com aplausos para a Elaine. Obrigada, gente. Agradeço muito, Nina. Quem quiser te encontrar, seu Instagram, como é que... A página é Psico? A minha página no Instagram tá Psico Elaine Moraes, tudo junto, com 2 S's no final. Moraes. Moraes. É meia hora de Moraes, é isso? Moraes. Com 2 S's. E o meu WhatsApp, se alguém quiser anotar, posso falar? É o 12 992 43 6555. E eu quero deixar aí a Unipsico, né, que é a clínica que eu também faço parte. E aí, para quem quiser, tem também o Instagram, é só procurar lá Unipsico Taubaté. A gente tem excelentes profissionais lá. E aí tem os preço acessível, é uma clínica de preço popular, não vai ser nada exorbitante. Tem os que cuidam de crianças, lá de adultos, a né? A gente tem neuropsicólogos, da família. Tem para todo mundo lá, tá bom? Até mesmo por conta da acessibilidade, porque muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, mas eu não vou ter condições de pagar um tratamento ou de levar meu filho na terapia, e às vezes não leva. E o importante da acessibilidade é isso, as pessoas saberem que tem condições, dá para levar, né? Tem a Unipsico e tem outras clínicas em Taubaté de acesso popular também, então quem quer hoje em dia consegue. É gente. Isso, e tem a prefeitura que dá, né, dá um apoio para as famílias. É 992436555 é o WhatsApp da Elaine Moraes, tá bom, gente? Elaine, muito obrigada. Beijo no Davi. Boa semana para vocês. Que muito Deus abençoe muito, viu? Amém. Parabéns pelo trabalho. Parabéns mesmo. Parabéns. Até a próxima, Nina. Daqui a pouco a gente vai fofocar, Jéssica de Paula. E você tem o quê? Eu tô sabendo que Virgínia Fonseca fez o aniversário ontem da Maria. 2 aninhos. Mas a notícia é o pônei. É o pônei. E literalmente aconteceu uma situação ali que eu acho que ela não esperava. Humana não, né? É um pônei. Fisiológica. Fisiológica, obrigada, amiga. Fisiológica, exatamente.